Olá pessoal, boa noite. No vídeo de hoje do Projeto Fiat Lux eu trago para vocês um enfoque jurídico que diz respeito a uma experiência que eu vivenciei no último tribunal do júri que eu participei, em que a defesa argumentou que o fato de o réu ter ficado preso durante a investigação e durante a primeira fase, especificamente no tribunal do júri, significaria uma espécie de antecipação da pena, ou seja, é como se o fato de ele ter ficado preso cautelarmente seria o mesmo que ele ter sido condenado e já ter cumprido alguma pena. Esse tipo de argumento e conclusão é extremamente temerário, especialmente para as pessoas que não estão acostumadas ou não compreendem o que significa uma prisão cautelar e o que de fato representa a prisão-pena. São institutos completamente diferentes, com propósitos diferentes e que têm finalidades muito específicas que, se não forem consideradas da maneira adequada, de fato causam esse tipo de confusão. A prisão-pena, para todos os efeitos, ela pressupõe uma análise mais aprofundada das provas, do que compõe o processo, muito principalmente através daquilo que foi produzido perante o magistrado, e a prisão cautelar não. Ela tem como propósito, assim como toda medida cautelar, a garantia da efetividade do processo criminal. Daí se tem a ideia de cautelaridade social e cautelaridade processual. Isso faz com que a gente já tenha bastante em mente que a finalidade de ambos os institutos, prisão-pena e prisão cautelar, sejam completamente diversos. Jamais se poderia dizer que a prisão cautelar é uma espécie de antecipação da pena, porque ela não tem trânsito em julgado. Mesmo para aqueles casos que o trânsito em julgado é discutível, ainda assim não se tem como considerá-la, porque a prisão cautelar ela é analisada com base na plausibilidade, na probabilidade, na verossimilhança, ainda que se considere conceitos sinônimos para essa finalidade, e isso é totalmente diferente do que se espera para um juízo condenatório, em que as provas são analisadas de maneira profunda, são analisadas mediante o contraditório e após a garantia da ampla defesa. A cautelaridade esperada para uma prisão dessa natureza cautelar, ela é dada a partir de indício suficiente de autoria e, no caso específico da prisão preventiva, com prova da materialidade somados a alguns outros requisitos, como, por exemplo, para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica, para a garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Muitas vezes, o que se confunde, até do ponto de vista da sociedade, quando se tem a impressão de que alguém foi preso preventivamente ou foi decretada a prisão de alguém sem haver de fato uma sentença, tem a ver com a garantia da ordem pública, que é um conceito indeterminado, incerto e que a doutrina e a jurisprudência foram construindo ao longo do tempo. Por ordem pública, a gente pode entender a paz social, a ordem, a tranquilidade, que são normalmente afetadas, abaladas pela repercussão que o crime causa, ou são abaladas a partir do momento que se sabe que aquele agente ele é uma pessoa perigosa, e por periculosidade é compreendido a partir de um histórico de antecedência, de reincidências. Então a prisão nesse caso, ela se destina a interromper que aquela pessoa que já vem demonstrando uma continuidade delitiva pare de cometer crimes. Além disso, para a garantia da aplicação da lei penal, é normalmente quando se sabe que uma pessoa, ao ser processada ou ao ser investigada, foge, vai para fora do estado, vai para fora do país. Então, para garantir que a futura aplicação da lei penal ocorra, é decretada a prisão cautelar, no caso especificamente a prisão preventiva. Por conveniência da instrução criminal, normalmente é decretada esse tipo de prisão, porque quando há uma ameaça às testemunhas, há um prejuízo às provas, está se desfazendo de provas, está se destruindo provas. Então, em razão disso, é decretada a prisão preventiva. Uma coisa que é muito importante de se compreender é que quando se fala da garantia da ordem pública, a ideia de periculosidade, continuidade delitiva, antecedentes, reincidência e outros fatores, como o prestígio da justiça, como a credibilidade dos órgãos envolvidos na justiça, os órgãos envolvidos na persecução criminal, quando abalada pela prática do crime e pela conduta do agente, são todos elementos considerados, mas por si sós eles jamais poderiam constituir e fundamentar um decreto de prisão preventiva, de prisão cautelar. Toda infração penal é grave, mas claro, há aquelas que são mais graves. Comparar um homicídio ao furto e tê-los com o mesmo peso é um equívoco. Mas a verdade é que a gravidade do crime em si não é motivo para se decretar a prisão cautelar de alguém. Mas quando ela, por elementos concretos, ou seja, de acordo com o caso concreto, se verifica ter uma gravidade por si só, ou seja, gravidade concreta, isso é uma das considerações feitas para uma eventual decretação da prisão preventiva. E a prisão cautelar, ela é grave do ponto de vista processual, porque de todas as medidas cautelares, ela é aquela que mais restringe o direito, que no caso é o direito à liberdade. A impressão que dá é que a gente vive num país de suspeitas, em que primeiro se presume a má-fé, especialmente de autoridades legitimamente constituídas, gabaritadas, com conteúdo e possibilidades, do que efetivamente se considerar que aquela pessoa, alvo de uma medida como a prisão, não merece de fato aquela medida contra si.